Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. A nossa aula de hoje é sobre disenteria. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo já, do tema dele. E compartilhe, que compartilhando você ajuda mais pessoas a terem o conhecimento sobre essa patologia e ajuda também o canal a crescer. Eu sou a professora Aliciane Shimori e bora para a nossa aula. Bom, a disenteria, ela não é uma doença, ela é um sintoma de uma doença grave, uma doença potencialmente letal, tá? Então a gente vai ver que diarreia e disenteria tem uma pequena diferença aí pelo meio do caminho, tá? É como se a disenteria fosse uma diarreia um pouco mais piorada, né? E é piorada que a gente vai ver, tá? Então, esse termo refere-se a qualquer caso de diarreia sanguinolenta infecciosa. Então, nós vamos ver que a disenteria, ela pode levar até a morte da pessoa se ela não for tratada rapidamente, tá? Então, a diferença entre diarreia e disenteria é que tanto na diarreia como na disenteria, quer dizer, isso não é uma diferença, né? Isso é uma coisa que eles têm em igual, né? Em comum. Tanto na diarreia como na disenteria, você vai ter perda de água, você vai ter perda de eletrólitos. O que são os eletrólitos? Potássio, sódio, cloreto, enfim, você vai ter perda de minerais, tá? E isso faz com que você vá mais vezes, né? Você aumenta o número de evacuações, mais vezes você vai ao banheiro. Então, a disenteria é resultado de um processo inflamatório intestinal intenso que provoca geralmente lesões das células intestinais e a consequente aparecimento de sangue nas fezes. Aqui, Então, na disenteria, a gente vai ter sangue nas fezes. Vamos ter muco nas fezes. Vai ser aquele quadro bem feio de você ver, né? Então, na diarreia, eu tenho aumento do volume das fezes, então eu vou fazer bem mais, né? Cocô. Com diminuição na consistência, então não é mais aquelas fezes bonitinha, consistente. Eu posso ter o aumento ou aumento de aquosidade, ou aumento da frequência das evacuações, ou eu posso ter os três juntos, tá? Então eu posso ter diminuição da consistência, bastante água e vou no banheiro várias vezes. Mas diarreia não é o assunto de hoje, tá? É só pra gente ver que tem diferença de uma diarreia para uma disenteria. É diferente, tá? Por quê? Porque na disenteria a gente tem um aumento do volume e frequência das evacuações igual na diarreia, porém um agravante que no caso é problema patológico, né, que leva a sangue e muco na presença juntamente com as fezes, certo? Bom, o que causa essa disenteria? Então, a gente vai ter uma infecção no intestino grosso. Essa infecção, sempre que a gente tem uma infecção, a gente tem presença de micro-organismos. Então, nós vamos ver que aqui a gente vai ter principalmente ou uma bactéria, ou vamos ter uma ameba, que é um protozoário, que a gente vai ver já qual é o tipo, tá? Então, eu vou ter algum micro-organismo infeccionando o meu intestino grosso, irritando ali a parede do meu intestino, irritando as células intestinais, tá? Essa infecção causa diarreia severa com muco e sangue, juntamente com cólicas e dores abdominais. Então, esse aqui é o intestino delgado e em volta aqui nós temos o intestino grosso. É no intestino grosso que a gente começa a ter a formação das fezes. Por isso que essa infecção se dá lá no intestino grosso, tá? E esse muco, gente, que sai junto, o que seria? Na parede do seu intestino grosso, você tem células ali que produzem esse muco. Esse muco, fisiologicamente falando, ele ajuda no trânsito intestinal, né? A hora que as fezes passam, não passa, por exemplo, machucando a parede do intestino, ela vai passar deslizando. Esse muco é como se fosse um catarrinho,
né? Então, ela passa e não prejudica as células que estão ali na parede do intestino. E a hora que você também evacua, ela não sai rasgando, vamos dizer assim, né? Ela vai sair bonitinha, maciazinha ali, deslizando pelo ânus, tá? Porém, na disenteria, a gente pode ter a presença do muco junto com o sangue. Por quê, gente? Porque sempre que a gente tem a presença de um micro-organismo, isso também acontece no sistema respiratório, tá? Ali a gente também tem células que produzem esse muco. Mas agora vamos para o intestino, que é o que interessa. Sempre que a gente tem a presença de um micro-organismo, essas células produzem mais muco. Então aumenta a quantidade de muco para tentar eliminar aquele micro-organismo daquele local, daquela região. Então, com isso, a hora que você evacua, você vai acabar levando junto com o líquido ali na evacuação esse muco, tá? O sangue é porque essas bactérias ou essa ameba tá já corroendo essas células, já tá machucando a parede do intestino. Então, o sangue vai junto, tá? E aí eu vou ter junto cólicas, dores abdominais, então é um quadro um pouco mais grave, né? Comparado com uma diarreia, por exemplo. A diarreia, às vezes a gente vai e tem aquela dorzinha, né? Rapidinha, vai lá no banheiro, volta, né? Mas não tem o sangue, não tem o muco, é só mesmo a água que eu estou eliminando. Normalmente, a disenteria, ela é causada provocada por água e alimentos contaminados. Então, a gente vai ver que ela pode ter origem bacteriana, como ela pode ter origem também causada por uma ameba. Então, ó, a bactéria mais comum, as mais comuns, né, que a gente sabe que tem várias, né? Mas as mais comuns que são encontradas num quadro desse, eu não sei falar direito, tá? Mas vamos lá. É a Shigella, a Campylobacter e a Salmonella. A Salmonella é bastante conhecida, né? Acho que a que a gente mais ouve falar é a Salmonella. E existe também a disenteria amebiana, que é causada por um protozoário, né? Por uma ameba, no caso aqui. A Entamoeba histolística seria um tipo de ameba presente aí, causando a disenteria, tá? Bom, então vamos lá. A ameba, que é aquela Entamoeba histolística, e a bactéria Shigella, frequentemente elas se desenvolvem em alimentos e águas contaminados por fezes humanas, tá? Então, por exemplo, sei lá, um alimento que eu não lavo direito, uma água que eu tomo que está contaminada, uma manipulação de alimentos com a mão suja, enfim. Grandes surtos desses, assim, né, de disenteria, ocorrem em comunidades onde o esgoto se mistura com a água potável. Então, estão ali próximos, né? E aí acaba contaminando aquela água e a pessoa bebe. E frutas e vegetais cultivados com água contaminada são outra fonte comum dessa doença também, tá? Então, as infecções também podem ser pode se espalhar pelas casas, quando a pessoa não lava a mão, depois de usar um banheiro, depois de trocar uma fralda, ou antes de manusear alimentos, igual eu já falei anteriormente, né? Às vezes eu vou no banheiro, não lavo a mão e vou fazer a janta, por exemplo. Então, o micro-organismo ele pode estar ali presente e você passar para todo mundo que está na sua casa. As infecções por Shigella tendem a ser especialmente contagiosas, certo? Então eu deixei um desenho aqui mostrando, ó, por exemplo, uma verdura, né, uma fruta, tá contaminado, aí a ameba entrou aqui, esse aqui é o intestino, certo? Ali libera os ovinhos dela, né, se multiplica e aí a pessoa faz cocô. Dali ela já pode passar, já é um grande potencial, né, para passar para outras pessoas, certo? Então, nas fezes eu posso ter cistos desse micro-organismo, tá? Bom, sintomas. Então, vamos falar dos sintomas tanto da disenteria amebiana quanto da disenteria bacteriana, né?
Então, se for uma disenteria causada por ameba, no caso a entamoeba lá, estolística, diarreias com muito muco e sangue. Se o paciente não receber tratamento nos primeiros dias, ao final de cerca de 3 semanas, a doença vai ficar muito pior, né? Mais intensa, vai agravar o quadro desse paciente, vai ter presença de hemorragias intestinais, desnutrição, desidratação. Então, tanto a desnutrição quanto a desidratação é por perda de eletrólitos, por perda da água, certo? Outros sintomas incluem vômitos, náuseas e perda de apetite, tá? Dependendo do parasita, podem ocorrer ou não sangue e muco nas fezes, e o volume das fezes pode variar. Já na disenteria bacteriana, né, que é a Shigella, a Salmonella e a outra que eu já não sei falar assim sem ler, os sintomas mais comuns incluem febre elevada, cefaleia, cólica abdominal e uma diarreia aquosa e abundante. Os sintomas duram por volta de 3 a 7 dias e podem desaparecer sozinhos. A intensidade dos sintomas e a sua duração vai depender do micro-organismo responsável e das condições físicas desse paciente. Uma complicação frequente é a desidratação, assim como na outra também, né? Porque eu vou ter perda de líquidos durante o processo ali da disenteria. O período de convalescência dura em torno de 1 mês, então o período em que ele se restabelece é mais ou menos de 1 mês. E quanto ao diagnóstico, são exames que eu faço para descobrir qual é o micro-organismo, se é uma bactéria, se é uma ameba, enfim. Eu faço exame de fezes para poder identificar qual é o agente que está causando, qual é o micro-organismo, né, que está causando essa patologia, se é uma bactéria, se é uma ameba. Então, no exame de fezes, eu consigo saber. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma ecografia para visualização do fígado, gente. Por quê? Porque esses micro-organismos, eles podem atravessar a parede do intestino, cair ali na corrente sanguínea e através da circulação da veia porta ali, parar no fígado. E ali no fígado eles começam a formar um abscesso, a destruir ali as células hepáticas, tá? Então, olha como é grave o negócio, né? Então, a gente precisa achar o tratamento, buscar o tratamento o mais rápido possível. Exame de sangue pode ser necessário para identificar anticorpos. Então, exame de sangue também. No exame de sangue a gente consegue saber se o seu organismo está tentando combater um outro micro-organismo, tá? Então, eu consigo ver ali os anticorpos. Quanto ao tratamento, na disenteria amebiana, a administração de medicamentos para poder eliminar os parasitas. Portadores saudáveis devem ser tratados também para poder interromper a cadeia de transmissão. Então, às vezes, eu sou só portadora do micro-organismo, mas ele não desencadeia nada em mim. Então, eu preciso tratar também o portador para cortar essa cadeia de transmissão, né? Para ele parar de transmitir para outras pessoas. Pode ser necessária a internação de pacientes com hemorragias intestinais ou desidratação. São 2 quadros importantes, né, que realmente requerem uma internação do paciente. Nos casos em que houver formação de abscessos no fígado, que é aquele que eu falei anteriormente, aí, gente, não tem jeito, você tem que entrar numa cirurgia, né? Pode ser necessária a intervenção cirúrgica nesses casos. Já na disenteria bacteriana, consiste na administração de antibióticos. A gente já tem uma aula aqui no canal sobre bactérias. Eu falei bastante que lá a gente administra antibióticos para bactérias, né? Então eu preciso saber qual é a bactéria que está causando para eu poder dar o medicamento de acordo com o que ele está precisando, com a bactéria que tem ali. Repouso e boa ingestão de líquidos, porque o paciente, tanto na disenteria amebiana quanto na disenteria bacteriana, o paciente vai ter que fazer ingesta de líquidos, né? Porque ele tá perdendo, então ele vai ter que tomar bastante suco, bastante água, vai ter que ingerir bastante líquido. Em casos graves, pode-se proceder à hidratação pela via parentérica. Então, pode ser que o paciente esteja num estado tão grave, onde a forma dele se alimentar vai ter que ser através da veia, tá? Então, a gente chama isso de alimentação, nutrição por via parentérica, tá?
Então, eu coloco o alimento que o paciente precisa diretamente na veia dele. E quanto à prevenção, para eu evitar ter uma disenteria, é lavar as mãos com água e sabão após usar banheiro, antes das refeições, né? Então, ter toda essa higiene que é básica. Ao manusear ou cozinhar alimentos, deve-se também lavar as mãos, isso também é básico. As roupas do paciente infectado devem ser lavadas com água quente para poder eliminar o agente infeccioso, tá? E aqui, gente, ó, evitar contatos com pessoas infectadas também, tá? Ingerir apenas água e alimentos de procedência segura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe lá no Facebook, compartilhe no WhatsApp, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Deixa aquele like aí para mim, para eu saber que você gostou do vídeo. E me sigam em outras redes sociais. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, também como Anatomia Descomplicada. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau!